Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 1. O surgimento de Israel. 5. Memórias de uma Idade de Ouro. No Templo e no Palácio Real de Jerusalém, o Israel bíblico encontrou seu centro espiritual permanente depois de séculos de lutas e migrações. Como relatam os livros de Samuel, a unção de Davi, filho de Jessé, como rei de todas as tribos de Israel, completou o processo iniciado com a promessa original de Deus a Abraão tantos séculos antes. O caos e a violência do período dos juízes deram lugar a um tempo em que as promessas divinas poderiam se firmar sob um rei justo. Embora a primeira escolha para o trono de Israel tenha sido taciturno e belo Saul, da tribo de Benjamim, foi seu sucessor, Davi, quem se tornou a figura central da antiga história israelita. Sobre o lendário rei Davi há uma infinidade de canções e histórias. Contam como ele abateu o poderoso Golias com uma única pedra lançada da funda, como foi acolhido na corte real por seu talento como arpista, suas aventuras como rebelde e salteador, seu desejo por Betsabeia, e sua conquista de Jerusalém e de um vasto império. Seu filho Salomão, por sua vez, é lembrado como o mais sábio dos reis e o maior dos construtores. As narrativas relatam seus julgamentos brilhantes, sua riqueza incomparável e a edificação do grande templo em Jerusalém. Durante séculos, leitores da Bíblia em todo o mundo consideraram a era de Davi e Salomão como a idade de ouro da história de Israel. Até pouco tempo atrás, muitos estudiosos concordavam que a monarquia unida fora o primeiro período bíblico verdadeiramente histórico. Diferente das memórias vagas das migrações patriarcais, do êxodo milagroso do Egito ou das visões sangrentas de Josué e Juízes, a história de Davi parecia uma saga realista de manobras políticas e intrigas dinásticas. Mesmo que diversos detalhes das façanhas iniciais de Davi sejam lendas, acreditava-se que a narrativa de sua ascensão ao poder correspondia razoavelmente à realidade arqueológica. O assentamento disperso dos israelitas nas aldeias montanhosas teria evoluído gradualmente para formas mais centralizadas de organização. A ameaça representada pelas cidades filisteias da costa teria provocado a crise que culminou no surgimento da monarquia israelita. De fato, arqueólogos identificaram camadas de destruição em antigas cidades cananeias e filisteias, vistas como marcas do percurso das conquistas de Davi. E os portões e palácios revelados em importantes sítios de Israel foram tomados como evidências das construções de Salomão. Contudo, grande parte da base arqueológica que sustentava as narrativas de Davi e Salomão foi recentemente questionada. A verdadeira extensão do suposto Império Davídico tornou-se tema de intenso debate. Escavações em Jerusalém não trouxeram provas de que fosse uma grande cidade na época de Davi ou de Salomão. E os monumentos antes atribuídos a Salomão agora são relacionados, de modo mais plausível, a outros reis. Essa reavaliação das evidências tem sérias implicações. Se não existiram patriarcas, nem êxodo, nem conquista de Canaã, e tampouco uma monarquia unida próspera sob Davi e Salomão, podemos realmente dizer que existiu um antigo Israel bíblico, tal como descrito nos 5 livros de Moisés e nos livros de Josué, Juízes e Samuel. Uma dinastia real para Israel. A epopeia bíblica da transformação de Israel do período dos juízes até o período da monarquia começa com uma grande crise militar. Como descrito em 1 Samuel 4:5, os exércitos filisteus em massa desbarataram os soldados israelitas recrutados das tribos e levaram a sagrada Arca da Aliança como despojo de guerra. Sob a liderança do profeta Samuel, um sacerdote do santuário em Silo, localizado a meio caminho entre Jerusalém e Siquém, os israelitas mais tarde recuperaram a arca, que foi trazida de volta e instalada no povoado de Cariim, a oeste de Jerusalém. Porém, o tempo dos juízes claramente havia passado. As ameaças militares com que o povo de Israel se confrontava requeriam uma liderança em tempo integral. Os anciãos de Israel reuniram-se na casa de Samuel em Ramá, a norte de Jerusalém, e lhe pediram para indicar um rei para Israel, a exemplo de todos os povos. Embora Samuel tenha advertido contra os perigos da monarquia em uma das mais eloquentes passagens antimonárquicas da Bíblia, Deus o instruiu a fazer o que o povo estava pedindo. E Deus revelou seu eleito a Samuel. O primeiro rei de Israel seria Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Saul era um jovem belo e um guerreiro destemido,
mas alguém cujas dúvidas interiores e violações ingênuas das leis divinas do sacrifício, do despojo de guerra e de outras prescrições sagradas levariam à sua rejeição definitiva, por fim, em seu suicídio trágico no Monte Gelboé, quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus. Mesmo ainda sendo rei de Israel, Saul não estava ciente de que seu sucessor já havia sido escolhido. Deus instruiu Samuel a ir até a família de Jessé de Belém, pois escolhia um dos seus filhos para rei. O mais novo daqueles filhos era um pastor ruivo de bela aparência chamado Davi, que finalmente traria salvação a Israel. Primeiro há uma tremenda demonstração da intrepidez de Davi no campo de batalha. Os filisteus voltaram a se juntar para travar guerra contra Israel e os dois exércitos se defrontaram no vale do Terebinto na Cefelá. A arma secreta dos filisteus era o guerreiro gigante Golias, que zombou do Deus de Israel e desafiou qualquer guerreiro israelita a topar um combate individual com ele. Grande medo se abateu sobre Saul e seus soldados, mas o jovem Davi, enviado por seu pai para trazer provisões para seus 3 irmãos mais velhos que estavam servindo no exército de Saul, aceitou o desafio sem medo. Início da citação, abre aspas, tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor, fecha aspas. Davi pegou uma pequena pedra de seu alforje de pastor e deu um tiro de funda certeiro e mortal na testa de Golias, matando-o na hora. Os filisteus foram derrotados. Davi, o novo herói de Israel, fez amizade com Jonatas, o filho de Saul, e casou-se com Micol, a filha do rei. Davi foi aclamado pelo povo como o maior herói de Israel, maior até que o rei. Início da citação, abre aspas, Saul matou seus 1000, e Davi seus 10.000. Fecha aspas. Esses gritos entusiasmados deixaram o rei Saul enciumado. Era apenas uma questão de tempo para que Davi contestasse a liderança de Saul e reclamasse o trono de todo Israel. Fugindo da fúria assassina de Saul, Davi se tornou líder de um bando de fugitivos e mercenários, reunindo em torno de si pessoas com dificuldades na vida ou profundamente endividadas. Davi e seus homens se deslocavam pelos contrafortes da Cefelá, no deserto de Judá e na orla sul da região montanhosa de Judá, todas elas regiões localizadas longe dos centros de poder do reino de Saul a norte de Jerusalém. Tragicamente, em batalha com os filisteus bem ao norte, no Monte Gelboé, os filhos de Saul foram mortos pelo inimigo e Saul tomou sua própria vida. Davi rumou rapidamente até a antiga cidade de Hebrom em Judá, onde o povo de Judá o declarou rei. Esse foi o início de um grande estado e de uma grande linhagem davídica, o início da gloriosa monarquia unificada. Depois que Davi e seus homens superaram os focos restantes de oposição entre os apoiadores de Saul, representantes de todas as tribos se reuniram devidamente em Hebrom para declarar Davi rei sobre todo Israel. Após reinar 7 anos em Hebrom, Davi se deslocou para o norte para conquistar o baluarte jebusita de Jerusalém, até aquele momento não reclamado por nenhuma das tribos de Israel, para fazer dele sua capital. Ele ordenou que a Arca da Aliança fosse trazida de Cariém. Então, Davi recebeu uma promessa assombrosa e incondicional de Deus. Início da citação, abre aspas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, eu te tirei das pastagens e do cuidado do rebanho, para seres chefe do meu povo Israel. Eu te acompanhei em todos os lugares por onde andaste e eliminei diante de ti todos os teus inimigos. Tornarei o teu nome tão famoso como o dos homens mais famosos da terra. Escolherei um lugar para o meu povo Israel, onde o fixarei, de modo que possa morar lá sem sobressaltos, e homens violentos não tornem a oprimi-lo como antigamente, quando eu estabelecia juízes para o meu povo Israel. Eu te concedi sossego da parte de todos os teus inimigos, e agora o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegares ao fim dos teus dias e repousares com teus pais, farei surgir depois de ti um descendente teu e confirmarei a sua realeza. Ele construirá uma casa para o meu nome e eu darei firmeza a seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal eu o castigarei com vara de homens e com açoites humanos. Mas nunca retirarei dele o meu favor, como o retirei de Saul, que eliminei da tua presença. Tua casa e tua realeza serão estáveis para sempre diante de ti, teu trono ficará firme para sempre. Fecha aspas. Davi deu início, então, a guerras de grande alcance visando a libertação e expansão. Em uma série de batalhas rápidas, ele destruiu o poder dos filisteus e derrotou os amonitas, os moabitas e os edomitas na Transjordânia,
concluindo suas campanhas com a subjugação dos arameus no distante norte. Retornando em triunfo a Jerusalém, Davi passou a reinar sobre um vasto território, bem mais extenso até do que as heranças tribais de Israel. Porém, Davi não encontrou paz nem mesmo nessa fase de glória. Conflitos dinásticos, incluindo a revolta do seu filho Absalão, causaram grande dor de cabeça quanto à continuidade de sua dinastia. Pouco antes da morte de Davi, o sacerdote Sadoc ungiu Salomão para ser o próximo rei de Israel. Salomão, a quem Deus deu sabedoria e inteligência extraordinárias, consolidou a dinastia davídica e organizou seu império, que se estendeu do rio Eufrates à terra dos filisteus e à fronteira com o Egito. Sua imensa riqueza provinha de um sistema sofisticado de impostos e de trabalhos forçados requisitados de todas as tribos de Israel e de expedições comerciais a países exóticos no sul. Em reconhecimento à sua fama e sabedoria, a lendária rainha de Sabá o visitou em Jerusalém e trouxe-lhe uma caravana de presentes deslumbrantes. As maiores realizações de Salomão foram suas atividades edificadoras. Em Jerusalém, ele construiu um magnífico e ricamente decorado templo a YHWH, inaugurado com grande pompa, e construiu um belo palácio nas cercanias. Ele fortificou Jerusalém, bem como as importantes cidades provinciais de Azor, Meguido e Gazer, e manteve estábulos com 40.000 baías para cavalos para seus 1.400 carros de combate e 12.000 soldados da cavalaria. Ele firmou um tratado com Hira, rei de Tiro, que enviou cedros do Líbano para a construção do templo em Jerusalém e se tornou sócio de Salomão em empreendimentos comerciais ultramarinos. A Bíblia sumariza assim o renome de Salomão. Início da citação, abre aspas, portanto, em riqueza e sabedoria, o rei Salomão superava todos os reis da terra, tanto assim que toda a terra ia visitar Salomão, para ouvir a sabedoria com que Deus o tinha dotado. Fecha aspas. 2. Davi e Salomão de fato existiram. Esta pergunta, posta assim sem rodeios, pode soar intencionalmente provocativa. Davi e Salomão são ícones religiosos tão centrais tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo que as recentes afirmações de críticos radicais da Bíblia, dizendo que o rei Davi não é um personagem mais histórico do que o rei Artur, foram saudadas por muitos círculos religiosos e científicos com indignação e desdém. Historiadores da Bíblia, tais como Thomas Thompson e Niels Peter Lensch da Universidade de Copenhague e Philip Davis da Universidade de Sheffield, apostrofados de minimalistas bíblicos por seus detratores, argumentaram que Davi e Salomão, a monarquia unificada de Israel, na verdade, toda a descrição bíblica da história de Israel não passam de formulações ideológicas habilmente elaboradas, produzidas por círculos sacerdotais em Jerusalém no período pós-exílico ou até no período helenístico. Contudo, de um ponto de vista puramente literário e arqueológico, os minimalistas têm alguns pontos a seu favor. Uma leitura detida da descrição bíblica do tempo de Salomão dá a entender claramente que ela é o retrato de um passado idealizado, de uma idade de ouro gloriosa. Os relatos sobre a fabulosa riqueza de Salomão, início da citação, abre aspas, tornando a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, fecha aspas, reis, e seu harém lendário, início da citação, abre aspas, que abrigava 700 esposas e princesas e 300 concubinas, fecha aspas, reis, constituem detalhes demasiado exagerados para serem verdade. Além disso, a despeito de toda a riqueza e todo o poder relatado, nem Davi nem Salomão são mencionados em um único texto egípcio ou mesopotâmico conhecidos. E a evidência arqueológica em Jerusalém a favor dos famosos projetos de construção de Salomão são inexistentes. Escavações do século XIX ou início do século XX em torno do Monte do Templo em Jerusalém não conseguiram identificar nenhum vestígio sequer do fabuloso Templo de Salomão nem do complexo do palácio. E, ao passo que certos níveis e certas estruturas em sítios localizados em outras regiões do país de fato foram vinculados à era da monarquia unificada, falta muito para que a sua datação seja esclarecida, como veremos. Em contrapartida, fortes argumentos foram levados a campo contra algumas das objeções dos minimalistas. Muitos especialistas argumentam que faltam restos do período salomônico em Jerusalém porque eles foram completamente erradicados pelas maciças construções herodianas no Monte do Templo durante o período romano inicial. Ademais, a ausência de referências externas a Davi e Salomão em inscrições
Antigas é perfeitamente compreensível, já que a época em que se acredita que eles reinaram, cerca de 1005 a cerca de 930 antes da Era Comum, foi um período em que os grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia estavam em declínio. Assim, não é de se surpreender que não haja referências nem a Davi nem a Salomão nos raros textos egípcios ou mesopotâmicos contemporâneos. Contudo, no verão de 1993, no sítio bíblico de Tel Dan, no norte de Israel, foi descoberto um artefato fragmentado que mudaria para sempre a natureza do debate. Trata-se da inscrição Casa de Davi, parte de um monumento de basalto negro, encontrada quebrada e reutilizada em um estrato posterior como pedra de construção. Escrita em aramaico, a língua dos reinos arameus da Síria, ela relata os detalhes de uma invasão de Israel por um rei arameu cujo nome não é mencionado nos fragmentos descobertos até agora. Porém, é difícil pôr em dúvida que ela conta a história do ataque de Hazael, rei de Damasco, ao reino do norte de Israel por volta de 835 antes da Era Comum. Essa guerra aconteceu na época em que Israel e Judá eram reinos separados e o desfecho foi uma amarga derrota de ambos. A parte mais importante da inscrição é a descrição de Hazael, vangloriando-se de seus inimigos. Início da citação, abre aspas, eu matei Jorão filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei Ocosias filho de Jeorão, rei da casa de Davi. E eu transformei suas cidades em ruínas e converti suas terras em desolação. Fecha aspas. Esta é uma evidência cabal da fama da dinastia davídica menos de 100 anos depois do reinado de Salomão filho de Davi. O fato de que Judá, ou talvez sua capital, Jerusalém, é referida apenas com uma menção à casa regente é evidência clara de que a reputação de Davi não foi uma invenção literária de um período muito posterior. Além disso, o especialista francês André Lemaire recentemente propôs que uma referência similar à da casa de Davi pode ser encontrada na famosa inscrição de Mesa, rei de Moab no século IX antes da Era Comum, que foi encontrada no século XIX a leste do Mar Morto. Logo, a casa de Davi era conhecida em toda a região. Isso claramente valida a descrição bíblica de um personagem chamado Davi que se tornou o fundador da dinastia dos reis judaítas em Jerusalém. Por conseguinte, a questão que devemos encarar não é mais a da mera existência de Davi e Salomão. Devemos verificar agora se a descrição extensa das grandes vitórias militares de Davi e dos grandes projetos de construção de Salomão é coerente com a evidência arqueológica. 3. Uma nova visão do reinado de Davi. Já vimos que o primeiro estágio do assentamento israelita nas terras altas de Canaã foi um fenômeno regional gradual em que grupos locais de pastores começaram a assentar-se nas terras altas esparsamente povoadas e a formar comunidades de povoados autossuficientes. Com o tempo e com o crescimento da população das terras altas, novos povoados foram fundados em áreas anteriormente desocupadas, deslocando-se das estepes do leste e dos vales interioranos rumo aos nichos rochosos e escarpados das terras altas no oeste. Foi nesse estágio que começou o cultivo de oliveiras e vinhas, especialmente nas terras altas do norte. Com a crescente diversidade de lugares e colheitas produzidas pelos vários povoados por toda a região montanhosa, o antigo regime da autossuficiência não pôde ser mantido. Moradores de povoados que se concentraram no cultivo de pomares e vinhas necessariamente tiveram de trocar alguma coisa de sua produção excedente de vinho e azeite de oliva por produtos básicos como cereal. Com a especialização surgiram as classes dos administradores e comerciantes, soldados profissionais, por fim, reis. Padrões similares de assentamento nas terras altas e de estratificação social gradual foram postos a descoberto por arqueólogos que trabalharam no Jordão, na altura das antigas terras de Amon e Moab. Um processo bastante uniforme de transformação social pode ter acontecido em muitas regiões altas do Levante, depois de estas terem sido libertadas do controle dos grandes impérios da Idade do Bronze ou dos reis das cidades-estado das Terras Baixas. Em uma época em que o mundo inteiro estava começando a reviver na Idade do Ferro, emergiram novos reinos que eram cautelosos em relação a seus vizinhos e aparentemente se demarcaram em relação aos demais por meio de costumes étnicos distintivos e do culto a divindades nacionais. Ainda assim, seu processo de especialização, organização e identidade grupal está muito longe de ser a formação de um vasto império. Conquistas extensas do tipo atribuído a Davi demandam enorme organização, mão de obra e armamento. Assim, o interesse científico começou a focar na evidência arqueológica da população, padrões de assentamento e recursos econômicos e organizacionais na região de Judá,
terra natal de Davi, para ver se a descrição bíblica faz sentido em termos históricos. As recentes explorações arqueológicas nas terras altas ofereceram importantes novas evidências do caráter singular de Judá, que ocupa a parte sul das terras altas, estendendo-se aproximadamente para o sul a partir de Jerusalém até as orlas setentrionais do Negueb. Ele compõe uma unidade ambiental homogênea de terreno escarpado, vias de comunicação difícil e taxa pluviométrica magra e altamente imprevisível. Em contraste com a região montanhosa ao norte com seus vales largos e rotas terrestres naturais até as regiões vizinhas, Judá sempre teve um papel marginal no que se refere à agricultura e esteve isolado das regiões vizinhas por barreiras topográficas que o cercam por todos os lados, menos o norte. A leste e a sul, Judá faz fronteira com as zonas áridas do deserto de Judá e o Negueb. E a oeste, na direção dos contrafortes férteis e prósperos da Cefelá e da planície costeira, a cordilheira central cai abruptamente. Viajando rumo a oeste a partir de Hebrom, é preciso descer mais de 1.300 pés por íngremes declives rochosos numa distância de apenas pouco mais de 3 milhas. Mais para o norte, a oeste de Jerusalém e Belém, o declive é mais moderado, mas é ainda mais difícil de atravessar porque compreende um conjunto de serras estreitas e compridas separadas por ravinas profundas. Hoje, o platô central plano que se estende de Jerusalém a Belém e a Hebrom é cruzado por estradas e cultivado extensivamente. Porém, levou milênios de trabalho concentrado para limpar o terreno rochoso o suficiente para permitir essas atividades. Na Idade do Bronze e no início da Idade do Ferro, a área era rochosa e coberta com densos arbustos e florestas, com bem pouco terreno a descoberto acessível para campos agrícolas. Apenas um punhado de povoados permanentes foi estabelecido ali durante a época do assentamento israelita. O ambiente de Judá era bem mais adequado para grupos pastores. O sistema de assentamento de Judá dos séculos XII e XI antes da Era Comum continuou a se desenvolver no século X. O número de povoados e seu tamanho foi crescendo gradualmente, mas a natureza do sistema não mudou drasticamente. Ao norte de Judá, extensos pomares e vinhedos cresciam nas encostas ocidentais das terras altas. Em Judá não cresciam devido à natureza proibitiva do terreno. Pelo que podemos ver com base nas explorações arqueológicas, Judá permaneceu relativamente sem população permanente, bastante isolado e bem à margem até depois da época presumida de Davi e Salomão, sem centros urbanos importantes e sem uma hierarquia pronunciada de aldeias, povoados e áreas urbanas. 4. A procura de Jerusalém. A imagem de Jerusalém no tempo de Davi e muito mais no tempo de seu filho Salomão foi por séculos objeto de mitologia e romance. Peregrinos, cruzados e visionários de todos os tipos espalharam histórias fabulosas sobre a grandeza da cidade de Davi e do templo de Salomão. Em consequência, não foi por acidente que a busca pelos restos do Templo de Salomão foi um dos primeiros desafios aceitos pela arqueologia bíblica no século XIX. A busca não foi fácil e muito raramente deu resultado, devido à natureza do sítio. Habitada continuamente e excessivamente ocupada por construções, Jerusalém fica situada na cimeira leste do divisor de águas das montanhas de Judá, muito próximo da orla do deserto de Judá. No núcleo de sua parte histórica está a cidade antiga, cercada de muralhas otomanas. O bairro cristão situa-se a noroeste da cidade antiga, em torno da Igreja do Santo Sepulcro. O bairro judeu situa-se a sudeste, com vista para o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Este último cobre o quadrante sudeste da cidade otomana. Para o sul do Monte do Templo, fora das muralhas da cidade otomana, estende-se a serra alongada, estreita e relativamente baixa da cidade de Davi, a antiga colina da Jerusalém da Idade do Bronze e da Idade do Ferro inicial. Ela está separada dos montes em volta por duas ravinas. A oriental, o Vale do Cédron, separa a do povoado de Siloé. A principal fonte de água da Jerusalém bíblica, a fonte de Gion, está localizada nessa ravina. Jerusalém foi escavada repetidas vezes, e houve um período particularmente intenso de investigação dos restos da Idade do Bronze e da Idade do Ferro nas décadas de 1970 e 1980 sob a direção de Igal Shilo, da Universidade Hebraica, na cidade de Davi, o núcleo urbano original de Jerusalém. Surpreendentemente, como ressaltou o arqueólogo David Ussichin da Universidade de Tel Aviv, o trabalho de campo ali e em outras partes da Jerusalém bíblica não forneceu evidência significativa de uma ocupação no século X.
Não só não havia sinal de alguma arquitetura monumental, mas até de simples cacos de cerâmica. Os tipos tão característicos do século X em outros sítios são raros em Jerusalém. Alguns especialistas argumentaram que as atividades maciças de construção posteriores em Jerusalém apagaram todos os sinais da cidade anterior. Contudo, escavações na cidade de Davi revelaram achados impressionantes da Idade do Bronze Média e de séculos posteriores da Idade do Ferro, só não do século X antes da Era Comum. A avaliação mais otimista dessa evidência negativa é que a Jerusalém do século X tinha uma extensão mais limitada, talvez não fosse mais do que um povoado de região montanhosa. Essa estimativa modesta se enquadra bem no padrão de assentamento mais escasso do restante de Judá no mesmo período, que era composto apenas de algo em torno de 20 pequenos povoados e poucos milhares de habitantes, muitos dos quais eram pastores nômades. De fato, é extremamente improvável que essa região de Judá esparsamente habitada e o pequeno povoado de Jerusalém poderiam ter se tornado o centro de um grande império que se estendia do Mar Vermelho no sul até a Síria no norte. Por mais carismático que fosse o rei, ele poderia ter reunido os homens e as armas necessários para realizar e manter esses vastos territórios conquistados? Não há absolutamente nenhum indício arqueológico da riqueza, mão de obra e nível de organização requeridos para sustentar grandes exércitos, mesmo que por períodos breves, no campo. Mesmo que os habitantes de Judá, relativamente poucos em número, fossem capazes de conduzir ataques fulminantes a regiões vizinhas, como poderiam ter sido capazes de administrar o vasto e ainda mais ambicioso império de Salomão, o filho de Davi? 5. Qual foi a extensão das conquistas de Davi? Durante décadas, arqueólogos acreditaram que a evidência descoberta em muitas escavações fora de Jerusalém sustentava o relato da Bíblia sobre uma vasta monarquia unificada. A mais proeminente das vitórias de Davi, de acordo com a Bíblia, foi contra as cidades filisteias, algumas das quais foram extensamente escavadas. O primeiro livro de Samuel oferece muitos detalhes dos confrontos entre israelitas e filisteus, como os exércitos filisteus capturaram a Arca de Deus na Batalha de Ebenezer, como Saul e seu filho Jonatas morreram durante as guerras contra os filisteus, e, é claro, como o jovem Davi abateu Golias. Enquanto alguns dos detalhes dessas narrativas são claramente lendários, as descrições geográficas são bastante acuradas. O que é mais importante, a disseminação gradual da cerâmica decorada, inspirada no Egeu, que distingue os filisteus, pelos contrafortes e para o norte até a altura do Vale de Jezrael fornece evidência da expansão progressiva da influência dos filisteus por todo o país. E quando se achou evidência de destruição, em torno de 1000 antes da Era Comum, de cidades das terras baixas, isso pareceu confirmar o alcance das conquistas de Davi. Um dos melhores exemplos dessa linha de raciocínio é o caso de Tel Kazili, um pequeno sítio nos arredores ao norte da moderna Tel Aviv, escavado pela primeira vez pelo arqueólogo bíblico e historiador israelense Benjamin Mazar entre 1948 e 1950. Mazar pôs a descoberto uma próspera cidade filisteia, de resto desconhecida dos relatos bíblicos. O último extrato desse lugar, que continha cerâmica característica dos filisteus e tinha outras marcas da cultura filisteia, foi destruído a fogo. E mesmo sem haver referência específica na Bíblia a uma conquista dessa área por Davi, Mazar não hesitou em concluir que Davi arrasou o assentamento em suas guerras contra os filisteus. E assim foi por todo o país, sendo a obra destrutiva de Davi vista em estratos de cinzas e pedras caídas em lugares situados desde a Filisteia até o vale de Jezrael e para além dele. Em quase cada caso em que uma cidade com cultura cananeia ou filisteia for atacada, destruída ou mesmo remodelada, a causa foi atribuída às conquistas arrasadoras do rei Davi. Os israelitas da região montanhosa central podem mesmo ter controlado não só sítios pequenos como Tel Kazili, mas também centros cananeus maiores como Gazer, Meguido e Bet-San? Teoricamente sim. Há alguns exemplos na história de gente do campo exercendo o controle sobre grandes cidades, especialmente em casos em que chefes militares ou líderes de foras da lei das terras altas usaram tanto a ameaça de violência quanto a promessa de proteção absoluta para assegurar tributos e profissões de lealdade dos fazendeiros e comerciantes das áreas urbanas das terras baixas. Porém, na maioria dos casos, não se tratou de conquistas militares propriamente ditas nem do estabelecimento de um domínio formalizado, burocrático, e muito mais de um meio mais sutil de liderança em que um líder das terras altas ofereceu uma espécie de segurança a comunidades das terras baixas.
6. Os estábulos, as cidades e os portões do rei Salomão. O debate não se concentrou na evidência das conquistas de Davi, mas, antes, em suas consequências. Salomão estabeleceu mesmo um reino glorioso sobre o reino conquistado por Davi? Mesmo que jamais tenha sido identificado nenhum vestígio do templo e do palácio salomônicos em Jerusalém, havia muitos outros lugares para os especialistas verificarem. A narrativa bíblica descreve a reconstrução por Salomão das cidades de Meguido, Azor e Gazer. Início da citação, abre aspas. E este é o motivo do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar a casa do Senhor, e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, e Azor, e Meguido, e Gazer, fecha aspas, Reis. Quando um daqueles sítios, Meguido, foi escavado por uma expedição do Instituto Oriental da Universidade de Chicago nas décadas de 1920 e 1930, alguns dos seus mais impressionantes achados da Idade do Ferro foram atribuídos a Salomão. Localizada em um ponto estratégico, onde a rodovia internacional do Egito, no sul, até a Mesopotâmia e a Anatólia, no norte, desce das montanhas para o Vale de Jezrael, Meguido foi uma das cidades mais importantes do Israel bíblico. E, além de Reis, ela é mencionada também no mesmo livro, na lista de distritos do Estado Salomônico. O nível da cidade chamado Estrato 4, o último a ser quase totalmente exposto acima de toda a área do Monte Antigo, continha 2 conjuntos de amplas edificações públicas, cada qual composta de uma série de longas câmaras conjugadas em fileira. Cada uma das câmaras individuais estava dividida em 3 corredores estreitos separados um do outro por divisórias baixas de pilares de pedra e de coxos. Um dos diretores da expedição, P. L. Ogai, identificou essas construções como estábulos datados da época de Salomão. Sua interpretação baseou-se na descrição bíblica das técnicas de construção salomônicas em Jerusalém, início da citação, abre aspas, e edificou o grande átrio em redor com 3 ordens de pedras lavradas e uma ordem de vigas de cedro, fecha aspas, Reis. Na referência específica à atividade edificadora de Salomão em Meguido e na menção das cidades salomônicas para carros e cavaleiros, início da citação, abre aspas, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto lhe agradava edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, fecha aspas, Reis. Gai formulou a questão da seguinte maneira, início da citação, abre aspas, se nos perguntarmos quem construiu a cidade com muitos estábulos em Meguido, logo depois da derrota dos filisteus pelo rei Davi, com a ajuda de hábeis pedreiros estrangeiros, creio que encontraremos nossa resposta na Bíblia. Quando lemos a história de Salomão, seja em Reis seja em Crônicas, ficamos impressionados com a frequência com que aparecem carros de combate e cavalos, fecha aspas. A aparente evidência da grandeza do Império Salomônico foi significativamente reforçada na década de 1950, com as escavações de Igael e Yadin em Azor. Yadin e sua equipe descobriram um grande portão da cidade datado da Idade do Ferro. Ele tinha um plano peculiar. Havia uma torre e 3 câmaras em cada lado do portal, dando origem ao termo portão de 6 câmaras. Yadin ficou estupefato. Um portão similar, tanto em formato quanto em tamanho, havia sido descoberto 20 anos antes pela equipe do Instituto Oriental em Meguido. Talvez este e não os estábulos tenha sido o sinal que denuncia a presença salomônica em toda a terra. Assim, Yadin foi escavar Gazer, a terceira cidade mencionada em Reis como reconstruída por Salomão, não o fez no campo, mas na biblioteca. Gazer havia sido escavada no início do século pelo arqueólogo britânico Ruação Macalister. Ao folhear os relatórios de Macalister, Yadin ficou perplexo. Em um dos planos de uma construção que Macalister havia identificado como Castelo Macabeu datado do século II antes da Era Comum, Yadin pôde facilmente identificar os contornos de um dos lados de exatamente o mesmo tipo de estrutura do portão que havia sido encontrado em Meguido e Azor. Yadin não hesitou mais. Ele argumentou que um arquiteto real vindo de Jerusalém desenhou um plano diretor para os portões das cidades salomônicas e que esse plano diretor foi então implementado nas províncias. Yadin resumiu tudo nos seguintes termos. Início da citação, abre aspas, não há exemplo na história da arqueologia em que uma passagem tenha ajudado tanto a identificar e datar estruturas em muitos dos mais importantes téus escavados na Terra Santa quanto Reis. Nossa decisão de atribuir aquele estrato em Azor a Salomão baseou-se primeiramente na passagem de Reis,
na estratigrafia e na cerâmica. Porém, quando adicionalmente encontramos naquele estrato um portão de 6 câmaras e 2 torres conectado com a parede de uma casamata apresentando plano e medida idênticos ao do portão em Meguido, tivemos certeza de ter identificado com êxito a cidade de Salomão. Fecha aspas. 7. Bom demais para ser verdade? Mas as descobertas salomônicas de Yadin ainda não tinham acabado. No início da década de 1960, ele foi a Meguido com uma pequena equipe de estudantes para aclarar a uniformidade dos portões salomônicos, que em Gazer e Azor estavam conectados a uma fortificação em forma de casamata oca e somente em Meguido estavam ligados a uma parede sólida. Yadin tinha certeza de que os escavadores de Meguido haviam equivocadamente atribuído uma parede sólida ao portão e que não se deram conta de uma parede de casamata na base dela. Como o portão havia sido totalmente exposto pela equipe da Universidade de Chicago, Yadin optou por escavar a leste do portão, onde a equipe norte-americana havia localizado um aparente conjunto de estábulos que ela atribuiu a Salomão. O que ele encontrou revolucionou a arqueologia bíblica por uma geração. Debaixo dos estábulos, Yadin achou os restos de um belo palácio medindo aproximadamente 6.000 pés quadrados e construído com grandes blocos de pedra lavrada. Ele foi construído na borda norte do monte e estava conectado com uma fileira de cômodos que Yadin interpretou como a parede em forma de casamata que estava faltando como anexo ao portão de 6 câmaras. Um palácio um tanto similar. Também construído com blocos de pedra com belos ornamentos, foi posto a descoberto pela equipe do Instituto Oriental no lado sul do monte e ele também estava debaixo da cidade dos estábulos. O estilo arquitetônico das duas construções era estritamente paralelo com um tipo de palácio comum e distinto do norte da Síria da Idade do Ferro, conhecido como Beit Ilani, consistindo de uma entrada monumental e fileiras de pequenas câmaras em torno de um espaço oficial de recepção. Ou seja, esse estilo teria sido bem apropriado para um funcionário residente em Meguido, talvez o governador regional Baana, filho de Ailud. Início da citação, abre aspas, Baana, filho de Ailud, em Taanak e Meguido, e em toda Bet-Sean, que está junto de Zaretã, abaixo de Jezeel, desde Bet-Sean até Abel-Melá, até além de Jocmião, fecha aspas, 1 Reis. David Hussein, aluno de Yadin, logo estabeleceu a conexão dessas construções com Salomão, demonstrando que a descrição bíblica do palácio que Salomão construiu em Jerusalém combinava perfeitamente com a dos palácios de Meguido. A conclusão parecia inevitável. Os 2 palácios e o portão representam a Meguido salomônica, enquanto os estábulos realmente pertenceram a uma cidade posterior, construída pelo rei Acab do Reino do Norte de Israel no início do século IX antes da Era Comum. Esta última conclusão constituiu uma importante pedra angular na teoria de Yadin, na medida em que uma inscrição assíria do século IX descreve a grande força bélica do rei Acab de Israel. Para Yadin e muitos outros, a arqueologia pareceu combinar mais do que nunca com a Bíblia. A Bíblia descreve a expansão territorial do rei Davi. De fato, áreas urbanas cananeias e filisteias tardias por todo o país foram destruídas por um terrível incêndio. A Bíblia descreve as atividades edificadoras de Salomão em Azor, Meguido e Gazer. Com certeza, os portões similares revelam que as 3 cidades foram construídas juntas com base em um plano unificado. A Bíblia diz que Salomão foi um aliado de Hira, rei de Tiro, e que ele foi um grande construtor. De fato, os magníficos palácios de Meguido mostram influência do norte em sua arquitetura e foram as edificações mais lindas descobertas nos estratos da Idade do Ferro em Israel. Por alguns anos, os portões de Salomão simbolizaram a base mais impressionante da arqueologia para a Bíblia. Contudo, questões básicas de lógica histórica acabaram minando seu significado. Em nenhum outro lugar daquela região, desde a Turquia Oriental no norte, passando pela Síria Ocidental até a Transjordânia no sul, houve qualquer sinal de instituições monárquicas similarmente desenvolvidas ou de construções monumentais semelhantes no século X antes da Era Comum. Como vimos, Judá, a terra natal de Davi e Salomão, era visivelmente subdesenvolvida, e não há nenhuma evidência de que a riqueza de um grande império tenha refluído para ele. E há um problema cronológico ainda mais perturbador: os palácios Beit Ilani da Síria da Idade do Ferro, que supostamente teriam sido os protótipos dos palácios salomônicos em Meguido, aparecem pela primeira vez na Síria no início do século IX antes da Era Comum, pelo menos meio século depois do tempo de Salomão. Como teria sido possível aos arquitetos de Salomão adotar um estilo arquitetônico que ainda não existia?
Por fim, há a questão do contraste entre Meguido e Jerusalém. Seria possível que um rei, tendo construído fabulosos palácios de pedra lavrada na cidade provincial, governasse a partir de um pequeno povoado remoto e subdesenvolvido? Ao fim e ao cabo, ficamos sabendo que a evidência arqueológica para a vasta extensão das conquistas davídicas e a grandiosidade do reino salomônico foi resultado de datações seriamente equivocadas. 8. Questões de datação. A identificação dos restos do período de Davi e Salomão, e de fato dos reinados dos regentes que seguiram pelo século seguinte, baseou-se em duas classes de evidências. O fim da cerâmica filisteia característica, datado de cerca de 1000 antes da Era Comum, foi estreitamente vinculado às conquistas de Davi. E a construção dos portões e palácios monumentais em Meguido, Azor e Gazer foi conectada com o reinado de Salomão. Nos últimos anos, as duas bases começaram a esfarelar-se. Em primeiro lugar, não temos mais certeza de que os estilos característicos da cerâmica filisteia não continuaram durante boa parte do século X, bem depois da morte de Davi, o que os tornaria, em consequência, inúteis para a datação, sem falar da verificação de suas supostas conquistas. Em segundo lugar, uma análise renovada dos estilos arquitetônicos e das formas de cerâmica nos famosos níveis salomônicos em Meguido, Gazer e Azor indica que eles de fato datam do início do século IX antes da Era Comum, décadas após a morte de Salomão. A terceira classe de evidência, as técnicas laboratoriais mais precisas de datação pelo carbono 14, agora parecem encerrar o caso. Até recentemente era impossível usar a datação por radiocarbono para esses períodos relativamente modernos, como a Idade do Ferro, por causa de sua larga margem de probabilidade, com frequência estendendo-se por um século ou mais. Porém, refinamentos das técnicas de datação pelo carbono 14 reduziram muito a margem de incerteza. Uma quantidade de amostras dos principais sítios implicados no debate sobre o século X foi testada e parece corroborar a nova cronologia. O sítio de Meguido, em particular, produziu algumas contradições chocantes com as interpretações aceitas. 15 amostras de madeira foram tiradas de grandes vigas de telhado que ruíram no terrível incêndio e na destruição atribuída a Davi. Dado que algumas das vigas poderiam ter sido usadas em construções anteriores, somente as datas mais recentes da série podem indicar com segurança quando as estruturas foram construídas. De fato, a maior parte das amostras é do século X, longo tempo depois de Davi. Os palácios atribuídos a Salomão, construídos 2 estratos acima dessa destruição, teriam sido bem posteriores. Essas datas foram confirmadas por testes em estratos paralelos situados em sítios proeminentes como Tel Dor, na costa do Mediterrâneo, e Tel Adar, às margens do Mar da Galileia. Leituras esporádicas de vários outros sítios, bem menos conhecidos, como em Agit, perto de Meguido, e Tel Quiné, na costa norte do Mar da Galileia, também apoiam essa datação. Por fim, uma série de amostras da destruição de um estrato em Tel Reof, perto de Betsã, que é contemporâneo da suposta cidade salomônica de Meguido, resultou em datas próximas a meados do século IX, muito tempo depois de sua referida destruição pelo faraó Sesac em 926 antes da Era Comum. Em suma, a arqueologia se equivocou em um século na datação dos restos tanto davídicos quanto salomônicos. Os achados datados da época imediatamente anterior a Davi, no final do século XI, pertencem a meados do século X, e os datados no período de Salomão pertencem ao início do século IX antes da Era Comum. As novas datas situam o aparecimento de estruturas monumentais, fortificações e outros sinais de uma organização estatal plena precisamente na época de seu primeiro aparecimento no resto do Levante. Elas corrigem a disparidade de datas entre as estruturas dos palácios Bit Ilan em Meguido e seus paralelos na Síria. E elas finalmente nos permitem entender por que Jerusalém e Judá são tão pobres no final do século X. A razão é que, naquela época, Judá ainda era uma região remota e subdesenvolvida. Dificilmente haverá motivos para duvidar da historicidade de Davi e Salomão. Contudo, há uma profusão de razões para questionar a extensão e o esplendor dos seus reinos. Se não houve um grande império, se não houve monumentos, se não houve uma capital magnífica, qual foi a natureza do reino de Davi? 9. O legado davídico, de líder da Idade do Ferro a mito dinástico. A cultura material das terras altas no tempo de Davi permaneceu simples. A terra era preponderantemente rural,
Nenhum vestígio de documentos escritos, inscrições nem mesmo sinais do tipo de capacidade literária que seria necessária para o funcionamento de uma monarquia propriamente dita. Do ponto de vista demográfico, a área do assentamento israelita dificilmente terá sido homogênea. É difícil detectar qualquer evidência de uma cultura unificada ou de um Estado administrado a partir de um centro. A área que se estende de Jerusalém para o norte era bem mais densamente povoada, enquanto a área que se estende de Jerusalém para o sul, o centro do futuro reino de Judá, ainda era muito esparsamente habitada. A própria Jerusalém, na melhor das hipóteses, não passava de um povoado típico das terras altas. Não podemos dizer mais do que isso. As estimativas populacionais para as fases mais tardias do período de assentamento israelita aplicam-se também ao século X antes da Era Comum. Elas dão uma ideia da escala das possibilidades históricas. De um total de aproximadamente 45 mil pessoas que viviam na região montanhosa, inteiros 90% teriam habitado os povoados do norte. Isso teria deixado cerca de 5 mil pessoas dispersas entre Jerusalém, Hebrom e em torno de 20 pequenos povoados em Judá, com grupos adicionais provavelmente continuando com sua atividade pastoril. Teria sido provável que uma sociedade pequena e isolada como essa cultivasse a memória de um líder extraordinário como Davi, na medida em que seus descendentes continuaram a governar em Jerusalém pelos 400 anos seguintes. No início, no século X, sua regência não se estendia sobre nenhum império, nenhuma cidade com palácios, nenhuma capital espetacular. Arqueologicamente só podemos dizer de Davi e Salomão que eles existiram, e que sua lenda perdurou. Contudo, o fascínio do historiador deuteronomista do século VII pelas memórias de Davi e Salomão, e, de fato, os judaítas mostraram veneração continuada por esses personagens, talvez seja a melhor, se não a única, evidência da existência de algum tipo de antigo Estado israelita unificado. O fato de o deuteronomista ter empregado a monarquia unificada como uma poderosa ferramenta de propaganda política dá a entender que, no seu tempo, o episódio de Davi e Salomão como regentes de um território relativamente extenso nas terras altas centrais ainda estava vívido na lembrança e era amplamente aceito. É claro que, em torno do século VII antes da Era Comum, as condições em Judá mudaram, deixando-o quase irreconhecível. Jerusalém já era uma cidade relativamente grande, dominada por um templo ao Deus de Israel que servia como o santuário nacional único. As instituições da monarquia, de um exército e de uma administração profissionais haviam atingido um nível de sofisticação que igualava e até superava em complexidade a das instituições monárquicas dos estados vizinhos. E, uma vez mais, podemos ver as paisagens e os costumes de Judá no século VII como cenários para um relato bíblico inesquecível, dessa vez o de uma idade de ouro mítica. A luxuosa visita da rainha de Sabá, parceira de comércio de Salomão, a Jerusalém, início da citação, abre aspas. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas, em Jerusalém, com grande comitiva, com camelôs carregados de especiarias, ouro em grande abundância e pedras preciosas. E, vindo a Salomão, falou com ele tudo quanto tinha no seu coração. Fecha aspas, Reis, e o comércio de artigos exóticos com mercados distantes como a terra de Ofir, início da citação, abre aspas. E vieram a Ofir e tomaram de lá ouro, 420 talentos, e o trouxeram ao rei Salomão. Fecha aspas, Reis. Sem dúvida refletem a participação de Judá do século VII no lucrativo comércio árabe. O mesmo vale para a descrição da construção de Tamar no deserto, início da citação, abre aspas, e Balate, e Tadmor, no deserto, na terra, fecha aspas, Reis, e as expedições comerciais para terras distantes, partindo de Aziongaber, no Golfo de Acaba, início da citação, abre aspas, e fez o rei Salomão navios em Eziongber, que está junto a Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom, fecha aspas, Reis, 2 sítios que foram identificados com certeza e que não eram habitados antes. Do período monárquico tardio. E a guarda real de Davi, formada por sereteus e peleteus, início da citação, abre aspas, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os principais oficiais junto ao rei, fecha aspas, 2 Samuel, que os especialistas há muito tiveram na conta de serem originários do Egeu. Deve ser entendida sobre o pano de fundo do serviço prestado por mercenários gregos, a mais avançada força de combate da época, nos exércitos egípcios e possivelmente judaítas do
Século VII. No período monárquico tardio, uma teologia elaborada foi desenvolvida em Judá e Jerusalém para validar a conexão entre o herdeiro de Davi e o destino de todo o povo de Israel. De acordo com a história deuteronomista, o piedoso Davi foi o primeiro a deter o ciclo de idolatria da parte do povo de Israel e de castigo divino da parte de YHWH. Graças à sua piedade, fidelidade e justiça, YHWH o ajudou a completar a tarefa inacabada de Josué, principalmente a conquistar o restante da terra da promessa e a estabelecer um glorioso império sobre todos os vastos territórios que tinham sido prometidos a Abraão. Tratava-se aí de esperanças teológicas, não de retratos históricos acurados. Elas constituíram um elemento central na poderosa visão da renascença nacional do século VII que procurou congregar pessoas dispersas e cansadas de fazer guerra, para provar-lhes que haviam experimentado uma história conturbada sob a intervenção direta de Deus. A epopeia gloriosa da monarquia unificada foi, a exemplo das histórias dos patriarcas e da saga do Êxodo e da Conquista, uma composição brilhante que entrelaçou antigos contos e lendas heróicos em uma profecia coerente e persuasiva para o povo de Israel no século VII antes da Era Comum. Para o povo de Judá da época em que a epopeia bíblica foi criada pela primeira vez, um novo Davi havia subido ao trono, tentando restaurar a glória de seus ancestrais distantes. Esse foi Josias, descrito como o mais piedoso de todos os reis judaítas. E Josias foi capaz de fazer a história recuar dos seus próprios dias até a época da lendária monarquia unificada. Ao purificar Judá da abominação da idolatria, introduzida em Jerusalém por Salomão com seu harém de esposas estrangeiras, início da citação, abre aspas, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias, fecha aspas, Reis. Josias conseguiu anular as transgressões que levaram à derrocada do Império Davídico. O historiador deuteronomista quis deixar uma mensagem simples e poderosa, ainda a maneira de reconquistar a glória do passado. Assim, Josias começou a estabelecer uma monarquia unificada que ligaria Judá com os territórios do ex-reino do norte por meio das instituições monárquicas, das forças militares e da devoção focada em Jerusalém, que foi tão central para a narrativa bíblica sobre Davi. Na condição de monarca sentado no trono de Davi em Jerusalém, Josias era o único herdeiro legítimo do Império Davídico, isto é, dos territórios davídicos. Ele estava prestes a reconquistar os territórios do agora destruído Reino do Norte, o reino que havia nascido dos pecados de Salomão. E as palavras de Reis, início da citação, abre aspas, e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Bersabeia, todos os dias de Salomão, fecha aspas, Reis. Sumarizam aquelas esperanças de expansão territorial e busca de tempos pacíficos e prósperos, similares aos do passado mítico, quando um rei governou a partir de Jerusalém sobre todos os territórios de Judá e Israel combinados. Como vimos, a realidade histórica dos reinos de Davi e Salomão era bastante diferente do conto. Ela fez parte da grande transformação demográfica que levaria ao surgimento dos reinos de Judá e Israel, em uma sequência histórica drasticamente diferente daquela descrita pela Bíblia. Até agora examinamos a versão bíblica da história da formação de Israel escrita no século VII antes da Era Comum e proporcionamos vislumbres da realidade arqueológica subjacente a ela. Agora é hora de contar uma nova história. Nos capítulos a seguir, apresentaremos em grandes traços a ascensão, a queda e o renascimento de um Israel muito diferente. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.